Isso. Então, ok, o nosso encontro 29 de maio de 2021. Então, vamos fazer a nossa prece, continuar a nossa conversa. Então, nós vamos agora, nesse instante, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que possa estar conosco nesses breves momentos que nos reunimos, que Ele possa derramar sobre nós toda a sua luz, acalmar o nosso coração, tranquilizar os nossos pensamentos. E nós aqui também recebemos os nossos amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, que estão próximos de cada um de nós neste nosso encontro. E assim nós pedimos a Jesus que nos ilumine, que possamos ter aqui breves momentos de uma conversa de muita harmonia e que possamos assim sentir todas as suas vibrações de amor. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Louvado seja. Então, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né, de começar a gravar, né, falando da mãe do Carlos, né, que... A Aline que cuidava dela. Ai, a médica dela. A gente estava falando aqui, né, que surgiu tudo porque eu vi o quadro, que está ali atrás do Carlos e da Maria Lúcia, falei, nossa, que quadro bonito, e aí estavam falando que ficava aí no quarto, né, da dona Alzira. Alzira, né? Falei certo? E aí estavam falando que ela, né, viveu aqui até 97 anos, né, então, nossa, que coisa boa, né, e aí a gente estava falando, né, de depois que ela ficou doentinha, aí acabou morando com vocês, né, e aí o Carlos brincou, né, que esse negócio de ficar velho não é muito bom, né, mas quando a gente vê assim, né, pode ser desconfortável para a pessoa ter que, de repente, se desfazer de certas coisas para poder ir morar, né, com a família e tudo mais, mas se a gente pensar, né, graças a Deus, quando as pessoas podem contar com a família, né, podem contar com os filhos, porque a gente vê, assim, muitas vezes, né, pessoas de idade e que não têm a menor atenção da família. Então, assim, poder contar com a família, né, com as pessoas ali que você ama, assim, é uma bênção, né, gente? Assim, a gente ter pessoas... Tem duas coisas, né, que eu agradeço muito. Uma de ela não ter tido assim, uma doença grave, que tivesse que ir para um hospital, para alguma coisa, né? Uhum. E também ela ter, assim, vivido bastante, desencarnou aqui em casa, né? Ela estava dormindo, né? Chamou a Maria Lúcia, a gente veio conversar com ela, a Maria Lúcia veio aqui, ficou com ela. Aí, tá dormindo, fomos dormir e ela faleceu, né? Olha. Então é assim, né? É bom, porque muita gente, né, pela circunstância, tem que internar o parente, tem que deixar no repouso, né? E aí é mais triste ainda para a pessoa, né, eu acho. Sem dúvida, né? Então, só de saber que, né, foi algo mais tranquilo, né? Graças a Deus, né? E que estava junto com a família, né? E a gente precisa, né, agradecer muito a todos os companheiros de jornada que a gente tenha conosco, porque às vezes a gente vive, né, momentos de dificuldades e nada como nós termos pessoas que a gente ama próximos de nós para nos apoiar, né? Porque assim, né, por exemplo, a gente fala, né, assim, tem um trecho do Evangelho que eu deixei separado aqui, que eu acho que cabe para a gente falar aqui um pouquinho, que fala assim, ó, deixa eu colocar na tela cheia, só para ficar mais claro. Só um trecho aqui do Evangelho, lá de Mateus, que fala, bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, esse trecho está lá em Mateus. E assim, né, quando a gente fala, né, bem-aventurados os aflitos, né, então, a gente fala assim, então quer dizer que é bom sofrer, né? Então, não é nesse sentido, né, mas a forma como a gente encara as dificuldades da vida vão dar o tom totalmente ali de como
como serão as coisas, né? Porque, assim, bem-aventurados nós que, de repente, passamos por alguma situação difícil, mas que estejamos aprendendo, né, com tudo aquilo. De repente, a gente passa ali um momento que a gente sofre porque a gente tem uma pessoa que a gente ama, que está ali com a gente, e depois de um tempo, né, como o que a gente estava conversando até agora, essa pessoa desencarna, a gente sente, né, a falta da presença física ali, mas, por um outro lado, a gente pode e deve, né, agradecer por aquele período que estivemos, né, com essa pessoa que a gente ama e que a gente pôde aprender muitas coisas. E aqui a gente está falando de um exemplo, mas podem ter diversas situações, que Jesus sempre nos convida a sempre nós usufruirmos de todas as situações que nós passamos, de toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer sofrimento, mas que a gente saiba, né, passar por tudo isso, porque fala que à medida que nós vamos aprendendo de verdade a passar por cada uma dessas situações, nós vamos adquirindo condições da gente, vamos dizer assim, entre aspas, subir de nível, né? Porque a gente pode aprender as coisas pelo amor ou pela dor. Vai depender qual é o processo que a gente quer seguir, né? Então, de repente, tem lá os alunos da Maria Lúcia lá aprendendo matemática. Então, assim, vamos estudar aos poucos um pouquinho todo dia? Tem dificuldade nessa parte? Vamos, então, treinar essa parte? Mas não, eu só vou estudar na véspera da prova. Vai ficar tudo mais difícil, né? Então, de repente, assim, nunca estudo qual que vai ser ali a minha consequência. De repente, eu vou ter que fazer de novo, né? Aquela série, porque eu não tenho condições de passar. Aí eu vou fazer aquela nova série e falo, poxa vida, eu já podia estar mais à frente, mas não, né? Aí, de repente, a pessoa muda de atitude, muda a forma de estudar. E assim somos nós. Tem coisas que a gente pode, assim, nem sempre se empenhar muito. A gente espera ter alguma coisa que nos force para que a gente, de fato, tome uma atitude aí para mudar um pouco a nossa rota, né? Tem um trecho aqui daquele livro O Mestre na Educação, que até você tem, né, Maria Lúcia, que foi o Carlos, acho que te falou, né? Foi. Tem um trecho aqui o capítulo que chama Rumo à Perfeição, que é o capítulo 28, que ele traz um trechinho do Evangelho também que fala: tendes ouvido o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que bater na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E esse trecho está numa lição que fala rumo à perfeição. Então, assim como tudo que Jesus nos ensinou, e nos ensina o tempo inteiro, é sempre uma busca constante de nós nos esforçarmos para passarmos por cima de coisas que muitas vezes a gente está muito preso. Então, por exemplo, né, essa questão de falar, se alguém, né, bate na tua face, oferece a outra. Jesus não está querendo aqui que a gente seja saco de pancadas e que simplesmente as pessoas façam o que quiser com a gente. Mas ele nos convida a nós não revidarmos certas coisas aí do dia a dia que a gente pode deixar de lado, porque não vai agregar nada. Só vai trazer sofrimento, e isso muitas vezes pode acontecer dentro de uma família às vezes brigando por coisas pequenas, mas que acabam crescendo e se tornando realmente grandes coisas pela forma que a gente vai conduzindo, não é? Quantas vezes a gente vê famílias aí, pessoas que ficam anos sem se falar, familiares próximos, e às vezes com coisas tão pequenas, porque não foi aquela coisa de levar tudo a ferro e fogo. Às vezes a pessoa fica sofrendo com algumas coisas, mas Jesus vem aqui nos convidar a falar, por exemplo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas serão como? Se aquela situação difícil que estiver acontecendo, seja ela qual for, que podem ter muitas, se nós soubermos aprender com o que está acontecendo e fazer daquela situação algo que nos faça crescer. Porque a nossa caminhada é realmente rumo à perfeição, como diz o título desse capítulo 28 aqui do livro O Mestre na Educação. E ele fala aqui sobre a necessidade do nosso processo educativo.
no final aqui do capítulo fala, a obra da redenção é obra de educação. Então, em toda parte, né, das bem-aventuranças, Jesus vem nos convidar o tempo inteiro a pensar como nós estamos passando pelas situações de dificuldade, né? Como que a gente passa, como que a gente enxerga as dificuldades que acontecem com a gente, né? Porque da maneira que a gente enxergar, dependendo do nosso olhar, a gente vai conseguir dar um rumo que vai nos trazer aprendizado e força, né? Certamente a gente lembra de alguma coisa, né, da nossa vida aí que foi difícil, mas que a gente olha hoje e fala assim, nossa, depois que eu passei por isso, eu agora consigo enxergar melhor, né, certas situações, consigo entender melhor por que certas coisas acontecem, né? De repente, assim, muita coisa que a Aline vê, até no dia a dia de trabalho dela, né? Tantas coisas ali diferentes, tantas famílias, tantas histórias, né, tantas coisas ali que acontecem, a Maria Lúcia na escola, o Carlos, coisas de família, certamente tem muitas coisas ali que a gente enxerga, que a gente fala assim, nossa senhora, como eu aprendi com tal situação, não é? Essa nossa escola, né, é uma escola assim que ela, como que a gente pode falar? É uma escola que, a escola da vida, ela se preocupa demais com o processo de aprendizagem, assim, de verdade, né, na nossa vida. Não tem meio termo. Quando vê que a gente não entendeu direito alguma coisa, o processo de aprendizagem, ele não fica ali parado esperando simplesmente que a gente se interesse. Vão aparecendo coisas na nossa vida para nos ajudar a acordar para certas coisas. E aí, ó, deixa eu até colocar aqui uma outra parte, até assim, né, mais um chamado aqui para a gente pensar. Se a gente fala, né, de bem-aventurados os aflitos, a gente pode dizer que a gente vive num mundo de aflições? O que vocês acham? É um mundo de aflições mesmo? Eu acho que não, né? É uma escola, né? Então tem aí as provas, os aprendizados, né? Mas se você vai aprendendo a lição, né, com certeza você não vai ter aflições. Agora, se a gente passa sem se aperceber de nada, né, do jeito que a gente, mas não só do jeito que a gente imagina, né, sem tentar ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, eu acho que aí você vai ter aflições realmente, porque a gente tem que colher o que semeou, né, então não tem jeito isso. Eu não acho que seja um mundo de aflições, né? Eu acho que é um mundo difícil, né, de provas, de expiações, onde ainda a nossa moral não está evoluída, né? Onde o amor ainda não é o nosso principal sentimento. Eu acho que, bem ou mal, né, aos poucos a gente vai aprendendo. Né? Tem alguns que são espertos e aprendem mais rápido, tem outros que demoram mais. Né? Às vezes a gente precisa de muito exercício, né, para fixar alguma coisa, mas realmente, né, tudo depende do nosso ponto de vista. Tem coisas que a gente acha que são muito difíceis, porque a gente às vezes não entende a lógica de algumas coisas. Inevitavelmente, eu lembro das questões de matemática, ainda vendo a Maria Lúcia aqui. Quando eu conseguia fazer alguma coisa de matemática na escola, que eu lembro, aí eu falo assim, matemática é legal, porque eu conseguia fazer alguma coisa, mas quando eu não conseguia, eu falava, ai gente, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. Então é tudo assim, dentro do que a gente consegue entender. Então se a gente for transportar isso para a vida, quando a gente entende a razão de algumas coisas, aí de fato, né, a gente vai falar assim, não vou encarar que isso seja uma aflição, mas é algo que realmente requer um empenho maior da minha parte, mas à medida que a gente vai entendendo por que algumas coisas acontecem, o nosso olhar modifica. Então a gente vê sempre como oportunidade. Mas claro, né, cada um tem um sentimento, cada um tem um cenário de vida que podem ter olhares diferentes. Deixa eu ver o que fala aqui em seguida.
Deixa eu ver aqui. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, questão 921, que fala assim: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um aproveitar uma felicidade relativa? Então, assim, né, entende-se que o homem vai ser feliz na Terra quando a humanidade se transformar, mas enquanto isso não dá para ser feliz ainda que relativamente? E aí os espíritos respondem: o homem na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Olha que interessante, né? Que ele é a própria razão da infelicidade, é o próprio homem. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males. Então, é algo assim bem interessante da gente pensar, porque, de fato, né, a nossa escola, ela tem lições difíceis, ela tem momentos realmente aí de provações, tem as questões de expiação, mas aqui os espíritos falam que na maioria das vezes o homem é o responsável pela sua própria infelicidade, e fala aqui que praticando a lei de Deus, ele pode se poupar de muitos males. Então, assim, nós não viemos aqui para a Terra, assim, fadados ao sofrimento, não, assim, a gente tem que sofrer, a gente, assim, vai viver numa família que só vai ter problema, né, então, assim, não é esse o propósito. E muitas vezes nós deixamos alguns problemas aumentarem justamente porque a gente se afasta das leis de Deus. E por isso a importância de nós buscarmos o Evangelho, né? Trazer o Evangelho para o nosso lar, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia, o tempo inteiro, porque o apelo para a gente sair desse caminho pode ser muito grande. Em alguns momentos aí que a gente dá uma baqueada. Às vezes um problema que acontece, um momento aí de um sofrimento, de alguma situação, pode tirar a gente do rumo. E aí, esse trabalho, né, de nós, aqui que os espíritos falam, né, de praticar a lei de Deus, que pode nos poupar de muitos males, praticar a lei de Deus exige um empenho nosso, de prestar atenção em como nós estamos agindo, como que a gente atua dentro da nossa família, porque a gente sempre fala isso, né, tudo começa no lar, para que do lar se reflita na sociedade. Então, diante de toda e qualquer dificuldade, como que a gente se comporta, como que nós estamos entendendo as leis de Deus na nossa vida, sempre pensando que nada é da noite para o dia, não é em questão aí de um mês que a gente vai se transformar, mas o que vale é o nosso empenho, né, para que a gente capte esse entendimento do Evangelho e coloque em prática. Então, assim, né, aqui é um grande orientador para nós. Existem realmente muitos males no mundo, existem muitas dificuldades. Agora, cada um está onde deve estar e cada um de nós precisa trabalhar naquilo que a gente entende ali que são os nossos pontos de aprendizado. E dentro da nossa família, fazer o melhor que a gente puder, né, dentro desse núcleo, né, agindo com o próximo da maneira como a gente gostaria que agissem conosco. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu só queria falar que no grupo lá do grupo do centro lá, Famílias em Evolução, né? Uhum. Puseram uma poesia agora há pouco e que fala muitas coisas disso, né? Que tudo está no lugar certo, né? Com essas palavras que ele fala, mas tudo está acontecendo do jeito que precisa, né? Uhum. E a gente aproveitar cada momento para se melhorar. E Sim. outra coisa, né? Eu acho que a gente não está num mundo de aflição, mas tem os momentos das aflições nossas e que a gente, o lidar com elas, né? É que vai ser assim o ponto, né? Para a nossa evolução. É isso que eu pensei quando vocês foram falando, né? Uhum. A gente tem que aproveitar mesmo, né? Assim, alguns momentos onde a gente pode estar em paz, estar em harmonia, e que isso é a felicidade relativa que ele fala ali
na resposta, né? Eu acho que é isso. Sim, sim. E quantas vezes, né, nós, né, falo assim, nós de uma maneira geral, né, as pessoas, nós todos, podemos, às vezes, optar por um caminho que só traz aflição. Às vezes, assim, é uma opção, né, você vai por um caminho que só está trazendo aflição. Então, quando a gente, por exemplo, opta por ser aquele tipo de pessoa de levar tudo a ferro e fogo, é um caminho que pode trazer muita aflição, porque a gente pode criar muitas dificuldades de relacionamento, a gente pode ter brigas na família por conta disso, aquela coisa, né, de não dar o braço a torcer, é só o que eu falo, é só o que eu acho, e isso é muito difícil, e isso acaba trazendo muitas situações de aflição, muitas famílias vivem em pé de guerra, a gente pode até falar assim, nossa, como pode, né, mas muitos vivem em pé de guerra por conta disso, porque assim, é só o que eu acho pronto, o outro dá uma outra opinião, não quero saber, não quero ouvir, e aí a aflição está instalada, né? Porque fica muito difícil. Você ter um ambiente de harmonia, você ter um ambiente, né, fraterno, se ali na minha fala não tem nenhum espaço para isso. E aí entra naquela coisa, né, de que é muito difícil viver em família, aí realmente vai ser cada vez mais difícil viver em família desse jeito. Então, a gente precisa ter muito em mente essa orientação aqui dos espíritos, né, na questão 921, que eles deixam muito claro que é possível, sim, a gente se poupar de muitos males, evitar aflições, praticando a lei de Deus. E aqui a gente pode pensar, né, na questão das aflições, né, a gente tem muitas pessoas, né, com dificuldade de relacionamento com os filhos, desemprego, dificuldades materiais, perdas materiais substanciais, né, desilusões amorosas, doenças graves na família, desencarne de entes queridos, violência doméstica, né, que tem tanto, né, é um absurdo, né, as coisas que a gente fica sabendo sobre isso, mas tem muito, dores morais, culpas. Então, existem muitas situações que as pessoas vivem aflições. E aí, dentro de cada cenário desse, há muita coisa a ser aprendida. E aí precisa da nossa disposição, né, de querer aprender, para que a gente possa sair da situação de aflição. E no momento até que a gente vive, né, tem todas essas situações aqui acontecendo. Mas a gente, assim, pode não estar acontecendo com a gente diretamente, então acho que a gente tem que sempre ter um olhar de aprendizado, né, vendo as dificuldades das pessoas também, não simplesmente a gente fecha os olhos, mas a gente observar, porque às vezes as pessoas contam certas situações que a gente pensa assim, nossa senhora, nem sei como que eu... não sei como que eu passaria por isso se fosse algo diretamente, né? Então a gente aprende muito com o que as pessoas contam a respeito. Por exemplo, eu assisti essa semana um vídeo que eu não lembro agora o nome do programa, mas eu até assisti porque tem uma amiga nossa que frequenta que já frequentou aqui o grupo de paz, e ela tem uma sobrinha que tem, eu não lembro exatamente a idade dela, não sei se tem 10 anos ou menos, não lembro agora, e essa menininha, ela foi descoberto um câncer, né, quando ela era bem pequena, então nos últimos anos ela já passou por várias cirurgias, né, uma série de tratamentos, e aí essa mãe estava contando no programa como é que foi todo esse caminho, né, da doença, né, dos tratamentos, e aí a gente vai visualizando o que a pessoa está contando, a gente fala assim, meu Deus, né, você ali com a sua filha, né, criancinha, passando por uma situação assim de câncer, né, os tratamentos, cirurgias, várias coisas acontecendo, então, ó, imagina, né, o pai e a mãe vendo toda essa situação acontecendo, como que é difícil, né, a gente olhando de fora, a gente fala assim, meu Deus, né, que superação essa mãe, porque ela contava assim, e você via assim, uma força na pessoa, e você fala assim, meu Deus, eu nem sei se eu no lugar dessa pessoa teria essa força como ela, e aí a gente tem grandes aprendizados vendo assim, a coragem, né, de seguir adiante, de ir em frente, né, vamos lá,
vai dar certo, né? Vamos tentando, enfim. Então, assim, eu admiro muito quando eu vejo pessoas, assim, passando por situações que são tão difíceis, né? Nós aqui, todos aqui que temos filhos, imaginar um filho com uma doença grave, passando por tantos tratamentos fortes, cirurgias, e viver tudo isso, né? É uma situação difícil, é uma situação aflitiva. Então, eu admiro muito quando eu vejo pessoas contando, né, sobre isso, no sentido de ver ali a força dessa pessoa, porque não é nada fácil. A Aline deve ter visto já muitas coisas graves, né, que trabalha em hospital, né, vê tratamentos, e eu fico imaginando, né, assim, quantas histórias envolvidas e quanta luta. Então, tem muita gente aí, muita gente lutando com situações, assim, difíceis, e de repente a gente, tô falando assim, a gente, né, genericamente, né, não que sejam vocês, a gente, por, às vezes, coisas muito pequenas, a gente já quer largar o barco, porque a gente não enxerga a força que a gente tem dentro de nós, e a gente se afasta das leis de Deus, porque Deus nos quer vitoriosos. Por isso que a gente veio para cá, não é? Foi para que a gente fosse vitorioso, para que a gente pudesse refazer a nossa vida, né? Começar de novo. Não, vai lá, comece de novo, você vai formar sua família, né? Você de novo vai ter oportunidade, né, de educar os seus filhos, você vai ter uma profissão em que você vai poder usar todos os seus talentos, enfim, uma série de coisas que envolvem a nossa reencarnação. E tudo isso por quê? Porque Deus enxerga em nós a vitória, nós fomos criados para chegarmos à perfeição relativa. Nós não fomos criados para o sofrimento. A gente não foi criado para isso. Às vezes tem um entendimento errado de certas situações. Não, eu tenho que sofrer para que eu possa, né, ir para frente, tal. Isso às vezes é escolha nossa, porque como ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? O Carlos até brincou, falou assim, tem uns mais inteligentes aí que aprende mais rápido, né? Então vai para frente mais rápido. Então, tudo é a forma como a gente vai encarar a nossa vida. Mas a gente não nasceu para o sofrimento. Então, isso sempre é muito importante estar no nosso coração. A gente está aqui para aprender, para vencer e para honrar a oportunidade que nós tivemos de voltar para fazer uma nova história, né? Trabalhar ainda melhor a nossa família, né? Olha que coisa boa, né? De repente, né, estava lá no mundo espiritual e aí falou assim, então, Aline, vai demorar uns anos, um pouquinho, mas você vai entrar lá naquela família ali, sabe ali o Carlos e a Maria Lúcia? Você vai chegar lá, lembra que você encontrou com eles na época tal? Então, você vai voltar de novo agora, tá? E agora você vai casar com o filho deles, olha que coisa! Então, assim, tem toda uma história, né, por trás, né, de toda a nossa trajetória e tudo no sentido de nos fazer crescer, né, de nos fazer vitoriosos, porque é para isso que a gente está aqui. A gente luta muito com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente luta com a gente mesmo, hein? Não é verdade? Todo dia, né? Todo dia. Todo dia a gente tem alguma coisa, são as nossas dúvidas. Deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu só colocar aqui a bateria aqui. Pera, só um minutinho aqui. Peraí, gente. Só um minuto que eu não vi. Deixa eu só pegar aqui, tá aqui do lado, gente. Peraí, só um minuto, que senão vai desligar tudo esse computador. Peraí. Pode ficar. Aconteceu isso comigo no aula. Escuro. Conforme a linha coloca. Pronto. Nossa, eu vi o sinalzinho aqui que ia cair a bateria. Eu falei, meu Deus, ainda bem que estava aqui do lado. Mas, enfim, né, gente? A nossa luta realmente é contra nós mesmos muitas vezes, porque a gente fica em dúvida, né, de alguns pontos, e a nossa dúvida, às vezes, faz com que a gente perca o ritmo, perca alguns pontos importantes. E aí a gente vê, né, às vezes, no relacionamento com os filhos, às vezes tem filhos que não se dão bem com os pais, né,
E a gente pode até falar, né? Tem filho que não gosta do pai ou da mãe, e às vezes tem o contrário também. A gente pode achar estranho, mas infelizmente tem muito disso. A gente sabe que existem questões espirituais envolvidas, com certeza tem algumas coisas do passado, e por isso que isso existe. E sempre que a gente vê uma situação, né, de dificuldade, e com certeza vocês já viram muitas vezes essa lição do Evangelho, se não tem uma causa uma causa atual, tem uma causa anterior, alguma questão de outras encarnações, e por isso que é tão importante a gente entender a lógica de algumas coisas, entender o Evangelho, para que as coisas façam sentido, não é? Porque quando a gente vê, assim, famílias com grandes problemas de relacionamento, a gente fala assim, meu Deus, como que é possível? Às vezes são coisas graves que a gente vê acontecendo, mas a gente sabe que com toda essa história que todos nós temos aí de milênios, quanta coisa não tem nessa bagagem, quantas coisas não aconteceram ao longo do caminho. Então, às vezes tem situações aí familiares que a gente não entende o porquê, porque a gente não enxerga nada na vida atual que pudesse ter provocado isso, mas certamente tem alguma razão no nosso passado, né? Na nossa história aí que é tão longa. E aí, assim, né, a pergunta sempre que nos traz, né, que de certa forma a gente já falou aqui, né, como considerar as aflições como algo bendito? Né? Como que a gente pode considerar como algo bendito, né? Muitas vezes, depois de uma situação muito difícil, a gente cria uma força, né, que a gente não tinha, a gente vê uma força que a gente não tinha, ou que a gente não se dava conta, depois que a gente passa pela situação. Muitas pessoas, né, que contam histórias, depois que passaram por exemplo, né, até questões materiais, né, vendo hoje o momento que nós estamos vivendo, que muitas pessoas tiveram problemas de desemprego, ou tinham seu próprio negócio e tiveram problemas por conta de tudo que aconteceu. Muitas vezes as pessoas descobrem até uma nova profissão, porque elas foram obrigadas a buscar algo diferente devido à dificuldade que passaram, e depois elas se enxergam fazendo outras coisas que nem imaginavam que tinham talento para fazer. Isso em vários aspectos. Então, aquilo que aconteceu de difícil no passado, essa pessoa acaba enxergando como algo que foi bom, depois que ela passa. Claro, naquele momento que está passando, é de muita dificuldade, mas depois ela enxerga como uma situação que lhe trouxe uma nova ferramenta, porque ela passa a entender que ela tem condições de fazer até mais coisas do que ela fazia. Isso falando de coisas mais simples, né? Mas muitas vezes uma situação de doença na família, às vezes depois que tudo passa, aquela família se torna até mais unida. Então, muitas situações, muitas aflições, elas podem ser enxergadas como algo bendito, vai depender do nosso olhar. Às vezes tem pessoas que só se revoltam diante de situações difíceis, e outras buscam tirar dali um aprendizado, não é? Porque à medida que a gente entende que ali tem um aprendizado, que a gente não se revolta, é isso que vai fazer com que a gente tenha ali uma força maior, que ilumina o nosso pensamento, o nosso entendimento. Tudo vai muito da forma como a gente vai conduzir. Então, quando Jesus fala, por exemplo, voltando lá no outro trecho, que ele fala, né, se alguém quiser te bater numa face, oferece a outra, e aí o convite dele é que a gente não revide, junto disso, é o aprendizado da gente olhar as pessoas e procurar entender até por que elas têm aquele comportamento. E aí, assim, por que eu não posso agir de outra maneira? Por que eu vou ter uma atitude como essa de ficar revidando? Às vezes se torna uma coisa sem fim. Para quê? Eu estava vendo alguns vídeos aí recentemente, não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas é que me chamou a atenção, era uma japonesa falando sobre um conceito de Montainai.
que está lá dentro da cultura oriental, né, dos japoneses, que fala muito sobre, é uma cultura voltada a questões de evitar os desperdícios, mas não é desperdício só que a gente logo pensa assim, não desperdiçar comida, né, não jogar as coisas fora, mas é algo maior do que isso. Então, por exemplo, quando a gente tem emoções que nos fazem mal e que muitas vezes a gente fica deixando acontecer, é uma forma de desperdício. Então, se eu fizer um paralelo com o que eles falam no Montainai, quando a gente fica insistindo em ficar levando tudo a ferro e fogo, a gente está desperdiçando energia. A gente joga energia no lixo. O tempo que nós poderíamos estar ali construindo coisas mais positivas, que nós poderíamos estar aprendendo coisas novas, nós estamos preocupados como que a gente vai responder a próxima vez que aquela pessoa vier falar com a gente alguma coisa. Porque às vezes tem isso, né? E muitas vezes acontece dentro da família. Aquelas discussões, aquelas brigas que não precisavam acontecer, mas em virtude dessa história de levar tudo a ferro e fogo, a coisa vai tomando um caminho que as pessoas ficam já assim, não, mas quando ela vier falar comigo a próxima vez, eu vou falar isso, isso e isso. E aí, assim, eu fico imaginando situações que nem aconteceram. Então, ali, estou desperdiçando a minha energia, aquilo vai fazendo mal para a minha saúde, e aí eu estou criando novas aflições na minha vida, que não precisavam. Aí tem que ter toda uma reviravolta para que a gente possa aprender alguma coisa e possa sair disso. Então, Jesus nos convida a que a gente pense assim, né? Se ele fosse falar com outras palavras hoje, talvez ele fosse falar assim, para de perder tempo, para de ficar querendo levar tudo a ferro e fogo, o que você vai ganhar com isso? Né? Com todo respeito, assim, mas talvez ele pudesse falar dessa maneira, né? Tipo assim, para quê? Você fica aí pensando o que você vai responder para a pessoa no dia que ela vier falar para você. Por que você não usa o seu tempo para estudar alguma coisa importante para você conhecer você mesmo? Né? Porque a gente luta contra a gente mesmo. Então, por que a gente não se conhece melhor para diminuir a luta e a gente ter uma proximidade maior, para que a gente viva mais feliz, para que a gente possa aproveitar melhor todas aquelas ferramentas que vieram com a gente, que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida. Então, é tudo uma questão de ponto de vista, né? Então, até o Carlos falou assim, que podem ter coisas realmente difíceis, né? Mas não necessariamente que seja um mundo de aflições. Então, tudo isso vai depender da maneira que a gente realmente encara a vida. Deixa eu ver o que tem aqui, se tem mais alguma coisa. Aqui, né, é a questão, né, da gente observar o nosso comportamento, da gente lutar gradativamente pela nossa reforma e não desistir do amor. A gente não pode desistir do amor nunca, porque é ele que vai nos dar a força e o entendimento, né? Um olhar com amor é muito diferente, né? Uma conversa com amor é muito diferente, e é somente com Jesus que a gente vai ter a força e o discernimento para a nossa jornada. Porque se nós ficarmos, né? A gente já falou isso várias vezes, se a gente ficar pensando em resolver, vamos dizer assim, né, grosso modo falando, se a gente pensar em querer resolver a nossa vida só pensando nas questões materiais, a gente não vai ter as ferramentas que a gente precisa. A gente precisa estar com Jesus. É somente com ele que a gente vai tendo a força que a gente precisa, é somente com ele que a gente vai ter uma luz no nosso pensamento. Então, com Jesus, assim, nós precisamos ter um empenho maior, né? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, mas com Jesus as coisas se tornam mais fáceis, porque é um outro olhar. Não é um olhar de querer brigar, né? É um olhar de querer vencer, mas vencer pelo amor, né? Vencer sempre de uma maneira que nos faz crescer, de uma maneira que faça com que a gente não fique perdendo tempo, perdendo energia, e com isso a gente vem né, com um tempo, né, destinado aqui para a nossa vida. A gente nunca sabe, né, quantos anos que a gente vai ficar aqui,
Então, a gente precisa aproveitar o nosso tempo de uma maneira que seja positiva, para que a gente esteja, né, ali conectados com as leis de Deus. Nem sempre é fácil, porque a gente dá umas derrapadas, né, no meio do caminho, às vezes esquece alguma coisa, mas é por isso que a gente precisa estar muito firme, né, com o nosso contato com o Evangelho, com as nossas orações, porque tudo isso vai refletir com que a gente tenha uma vida em família melhor, e com isso sempre refletindo, né, na sociedade, né, com pessoas, né, mais voltadas para um equilíbrio, mesmo no meio da nossa imperfeição, não tem problema. Deus sabe o que cada um de nós tem de imperfeição, mas o que vale é o quanto que Ele confia em nós, né? Olha que oportunidade maravilhosa da gente poder recomeçar as coisas, não é? Assim, da gente poder ter mais uma oportunidade, mais uma vez a gente refazer, né, toda a nossa vida, né? A gente estava falando no comecinho, né, da mãe do Carlos, né, que viveu aqui 97 anos, olha que coisa boa, gente, 97 anos, né, e poder conviver tantos anos, né, com a família, é uma coisa que a gente precisa valorizar muito, não é? O tempo que Deus nos permite para que a gente possa nos tornar pessoas melhores, porque é para isso que a gente veio para cá, para nos tornar melhores. Agora, para nos tornar melhor, tem muita coisa envolvida, né? Tem um pacote grande. Para a gente fazer. Gente, podem falar o comentário de vocês, porque eu acabei desandando, falando muita coisa aqui, e é muito legal quando vocês comentam. Não. Só queria falar que quando a gente consegue, né, manter esse ritmo de oração e de estar com Jesus, a gente realmente tem muita força para enfrentar as situações. Uhum. E no domingo passado, quando nós fizemos o nosso evangelho, assim, no nosso grupo que a gente se reúne com os filhos, aí o Carlos Alberto falou uma coisa assim que acho que a partir daí a gente começou a fazer com mais sentimento e com mais assim, empenho. Que o seu Castro aí do centro, que falou que todo dia ele abre a janela lá e agradece ao sol, agradece à vida, agradece a tudo. Então, eu acho que esse tipo de coisa também faz parte para a gente estar mais fortalecido e enfrentar as situações difíceis, porque é bem isso, né? Você estando grato, o sentimento de gratidão faz muito bem para a gente, né? Então, por isso que eu me lembrei agora, quando você estava concluindo aí, me veio esse pensamento do que nós conversamos no domingo passado. Eu estava lembrando de outra coisa, né? Uhum. A gente, pelo menos uma vez por mês, eu percebo essa, o Dr. Bezerra nos manda uma mensagem, né? De orientação para o grupo. Uhum. E toda vez, ou várias vezes, ele já tem falado e repetido que a gente aproveite essa encarnação, que para a maioria de nós é a melhor encarnação que nós podemos ter, né? Uhum. Talvez não se repita, né, se a gente não conseguir passar de ano, uma encarnação como essa, com as mesmas condições, você tendo oportunidade de, por exemplo, estudar a doutrina, conhecer, tentar praticar, né? Ele fala muito isso, né, que numa próxima encarnação talvez as condições sejam mais ásperas, né? Sim. E isso que a gente faz hoje de uma forma espontânea, natural e sem impedimento nenhum, talvez vai ter que de muito sacrifício para conseguir, né? Então eu acho assim, né, que se a gente acha que não está bom, é melhor aproveitar do jeito que está, porque pode ser que depois, em outra encarnação, as coisas sejam mais difíceis, mais duras para nós, né? Não, é verdade. Tem que aproveitar cada oportunidade, né? Eu acho que tem duas coisas que eu uso para tentar me motivar a não desistir, né? Uma do André Luiz, né, que ele diz que se a gente já percebe nossos erros, a gente não está bom, mas já deu um grande passo desde a nossa encarnação, né? E eu acho que é assim, né? Aí, se a gente reconhece os nossos erros, já tem um grande espaço para a gente tentar mudar, né? Tem uma grande oportunidade, né?
Porque esse negócio de autoconhecimento e tudo mais é uma coisa muito difícil, né? A gente pensa que se conhece, mas não se conhece, né? E, às vezes, nessas horas aí que você vai conseguindo ver como é que você é realmente, como é que você reage, como é que você... E eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Eu acho que quanto mais vai passando, né, mais você vai aprendendo. Não é que a gente vai ficando melhor, mais bonzinho, alguma coisa nesse sentido, mas você para pensar em muitas coisas, né, que, não sei, há 10 anos atrás você não pensava, 20 anos atrás você não pensava, né? E não dava nem bola. Uma coisa, por exemplo, é que nós estamos lá um tempão no Perseverança. Quantos domingos, né, que tinha reunião lá no Perseverança, né? E a gente faz de domingo, né, domingo à tarde. Oxe, agora que eu almocei, que preguiça, porque cheio de coisas assim. E agora, né, que a gente está distante, né, que está fazendo tudo online e tudo mais, né, aquela saudade, aquela vontade de que pudesse estar lá fazendo o nosso trabalho, Sim. lá a nossa reunião, indo fazer as nossas visitas, tudo, né? Então, acho que assim, a vida vai te ensinando, né? Quantas vezes, né, antes dessa pandemia aí, a gente não vou na casa de não sei quem, estou com preguiça, não vou, não sei o que, né? Vou conversar. E de repente agora você está louco para ir na casa de alguém, conversar com alguém, abraçar, fazer alguma coisa, e às vezes não pode, né? Então acho que tudo que vai acontecendo, a gente tem que tentar tirar algum aprendizado, não necessariamente de aflições, né? Mas coisas do dia a dia que são, vamos dizer assim, desagradáveis, né? Ou que são problemas, a gente aprender a tirar lições dela também, aproveitar todas as oportunidades para ver se a gente consegue subir mais um degrauzinho na nossa escada evolutiva, né? Sim, sem dúvida. Não, isso que você falou, né, Carlos, assim, né, não vou na casa de ninguém, tô cansado, não sei o quê, e realmente é isso, né, hoje todo mundo, assim, não vejo a hora, né, de poder ir livremente, né, visitar as pessoas, poxa, que saudade de ir lá pessoalmente no centro, então, né, assim, tudo foi uma lição, né, às vezes coisas que a gente nem se dava conta, muito se falava assim, né, as pessoas estão muito distantes, não sei o quê e tal. E aí depois, né, a gente foi obrigado a ficar nesse formato online, né, todo mundo, né, com tudo que aconteceu, e aí muita gente, né, começou a perceber, falou assim, nossa, como é bom, né, ter o contato presencial com as pessoas, a gente usa, claro, tem que usar a tecnologia, tudo que a gente tem a favor, mas aí a gente teve a visão clara, né, assim, da diferença, e de falar assim, nossa, poxa vida, queria tanto poder estar pessoalmente com essa ou com aquela pessoa, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Então, assim, tudo vem para a gente poder sentir um pouquinho o outro lado. E aí, lógico, se a gente não se revoltar, a gente vai tirar aprendizados. Né? A gente fala assim, nossa, agora eu percebo, né, isso, percebo aquilo e tudo mais. Quando essa situação mudar, né, para melhor, a gente talvez tenha alguns comportamentos diferentes de outros que nós tínhamos, sempre para melhor se nós estivermos aproveitando as lições que toda essa situação está trazendo, sempre com esse olhar, né, de aprendizado, porque quando a gente se revolta, aí a gente vai ficar só na aflição, né, estou na aflição da distância que eu estou das pessoas, na distância disso, na distância daquilo, e assim, né, a gente tem que agradecer todos os dias, né, a questão da gratidão, né, que a Maria Lúcia estava falando, a gente precisa agradecer muito por tudo que nós temos, por tudo, por todo o cenário que nós estivermos, né, poxa, a gente está aqui, está com saúde, a gente não está podendo, né, encontrar pessoalmente as pessoas como era antes, mas a gente consegue se comunicar, né, assim, vocês fazem o evangelho com a família, com os filhos, olha que coisa boa, né, assim, de ter pelo menos isso, para ter o contato, então não é isso que impediu o contato. Pode não estar da melhor maneira, né? Mas não impediu o contato. Então a gente precisa ser muito grato de ter a condição, né? De ter isso, porque às vezes tem pessoas que não têm condição de ter uma internet. Né? Eu vi na TV, e com certeza vocês viram em algum jornal, alguma coisa, mostrando, né, dificuldades, eu vi aqui no jornal aqui da região do Vale do Paraíba, dificuldade de crianças de frequentarem a escola no formato online, porque moram numa zona rural,
que tem muita dificuldade, sinal de internet, aí mostrou, eu vi uma aqui de Caçapava, que mostrava a mãe da menina, ficava com o celular lá no meio, não sei de onde, até tentar pegar um jeito que pegava melhor. Imagina, e a menina queria estudar. Assim, então, olha o esforço. E a gente, às vezes, só tem que sentar numa mesa e apertar um botão. Né? Eu vi uma cena tão bonita de uma mãe vendendo balinha com a filha na porta do mercado. Mas na mesma hora, enquanto ela estava vendendo, ela fazia a menina ficar treinando com um caderninho de caligrafia lá, fazendo aquelas letrinhas, letra cursiva, sentada no chão. Ai, eu fiquei tão assim, emocionada com isso, que eu falei, olha só, quando a pessoa tem boa vontade, né, quando tem o esforço, aquilo vai acontecer. Eu falei para a menina, você continua estudando, estude muito, que você vai ver, você vai ter um futuro bom. Fiquei pensando nisso, né? Eu falei, olha só. Olha que coisa, né, gente? Coisa bonita, né? Uma coisa. Nossa! É triste, porque é lógico que queria condições diferentes, mas ao mesmo tempo a mãe está preocupada. Uhum. Não, eu tenho que dar um reforço, porque só o que ela vê na escola não dá, então, um caderninho daqueles que ela vai passando por cima, sabe? Para treinar a escrita, eu achei bem legal. Nossa, muito, porque assim você vê, é uma pessoa que não se conforma de que simplesmente, não dá. A pessoa busca, né, outras formas, e assim, não tem a condição, mas ela procura o que ela tem, que tem condições de fazer. Então, por isso que a gente tem que agradecer muito pelo que a gente tem, porque a gente tem muitas facilidades que outras pessoas não têm. É verdade. Então, a gente tem que ser muito grato por tudo, né? Antes da gente reclamar de certas coisas, a gente tem que falar assim, não, pera um pouquinho, deixa eu dar uma revisada aqui, deixa eu olhar. Só da gente olhar ao redor e olhar para o nosso próprio dia, a gente vai falar, não, peraí, melhor não reclamar. É verdade. Tem dias que a gente não consegue fazer assim, né? Mas depois a gente cai em si, depois a gente lembra, fala, eu não precisava, né, ter reclamado disso. É verdade. É verdade, sim. Mas assim, né, gente, que bom, né, igual o Carlos falou, né, que o André Luiz lá fala, né, que já é um bom sinal se a gente percebe, né, as nossas derrapadas aí no meio do caminho, a gente continua tendo muita coisa para fazer, mas é muito importante que a gente enxergue em nós as oportunidades, né, o que a gente precisa melhorar, porque já é realmente um passo, porque fica difícil melhorar alguma coisa que a gente acha que não precisa, né, que a gente acha que não tem. Vou melhorar o quê? Não, eu sou perfeito, eu sou maravilhosa, não preciso. A gente não vai sair do lugar com esse pensamento. Então, se a gente, né, já percebe alguma coisa, poxa, se eu fico muito nervosa com alguma situação, por que eu fico nervosa desse jeito? Por quê? Deixa eu prestar um pouquinho mais atenção em mim, né? O autoconhecimento não é uma coisa assim tão simples, realmente. Mas se a gente tiver a boa vontade, né? Porque com boa vontade, muita coisa sai do lugar. Então, com certeza. Né, assim, é primordial que a gente tenha boa vontade, porque depende de nós. Se a gente não sair do lugar, assim, a gente vai ficar ali, porque a gente tem livre-arbítrio. Então, a gente precisa, né, tá muito conectado com Jesus, porque Jesus, ele nos direciona, né, ele nos impulsiona ao nosso desenvolvimento. Jesus foi o maior educador que passou por esse planeta, né? E ele tem um método, né? Que é um método extremamente abrangente. Então envolve um empenho nosso, porque são muitas coisas aí que a gente precisa trabalhar, mas ele respeita o nosso ritmo de aprendizagem. Ele não nos impõe e fala assim, não, você vai ter que aprender isso de hoje para amanhã, né? Não tem isso, né? Ele inclusive veio à Terra para mostrar pessoalmente como que deveria ser. Ele veio dar alguns exemplos, né, muitos, aliás, mostrar ali na prática como que as coisas precisavam acontecer, e aí o seu evangelho está aí disponível para que a gente possa estudar, para que a gente possa entender, e que bom que a gente vive num país que a gente tem liberdade para a nossa religião, né, não somos perseguidos porque estamos aqui estudando o evangelho. E quantas pessoas em outras épocas aí que queriam seguir a Jesus e tinham que se esconder para poder falar de Jesus. Então, né, mais uma coisa para a gente agradecer.
A gente pode falar de Jesus a hora que a gente quiser, estudar, né? Milhares de programas na internet, se a gente quiser, palestras aí gravadas, cursos, uma série de coisas à nossa disposição. Então, assim, a gente tem que realmente agradecer muito. Porque nós viemos, né, nessa encarnação com muitas coisas à nossa disposição para que a gente pudesse entender ainda mais Jesus e seus ensinamentos. Então, todo dia, se a gente pensar, está tudo à nossa disposição. Aí só depende da gente. É verdade. Né? É isso mesmo. Bom, gente, como já está dando aqui 4h10, para não ultrapassar, né, muito horário com vocês, a gente vai fazer a prece final. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Não, tá. Não? Tá bom. Então, vamos fazer a prece para a gente finalizar aqui. Então, nós vamos, assim, nesse instante, agradecendo a Jesus pelo encontro desta tarde, e assim pedimos que, nesse instante, o lar de cada um dos amigos aqui presentes possa ser envolvido de muita luz, que os amigos espirituais possam visitar esses lares e possam transmitir vibrações amorosas, fortalecendo ainda mais a harmonia de cada um desses lares, envolvendo a todos com muita saúde. E assim também vibramos pelos lares de todas as famílias que fazem parte do grupo de evangelização, que todos possam ser envolvidos numa luz intensa de paz e de saúde. E assim, mestre querido, pedimos a Ti que nos envolva em muita coragem, muita força, que possamos seguir adiante fazendo o nosso melhor, fazendo o melhor pela nossa família, e que possamos a cada dia entender mais e mais dos Teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Louvado seja Deus. Bom. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, por a gente se ver, até a Aline trabalhando ali. Tá lá fazendo as coisas. E ali ouvindo a gente. Estou tentando participar, estou mais ouvindo. Não, mas ela já está trabalhando e ouvindo. Nossa, excelente, assim, legal você participar, Aline. Que Deus te proteja muito aí no seu trabalho aí no hospital. Amém, obrigada. E Maria Lúcia e Carlos, um prazer sempre ver vocês aqui, né, da gente bater um papo. Então, assim, muito boa essa família Manfredini. Obrigada. Nós que agradecemos. Uma ótima semana para vocês, tá? Fiquem Obrigada. com Deus. Fiquem Tchau, com Deus. Deus. Muita força e coragem, gente. Sábado a gente... sábado próximo a gente não vai fazer, porque vai quinta feriado, né? De Corpus Christi. Foi antecipado aqui em São Paulo, então nós não temos feriado mais. Eu tô até confusa com esse negócio de feriado, mas como aqui já estava na agenda, né? No próximo sábado não vai ter atividade na evangelização. Tá. Mas no outro terá e a gente vai colocando lá no grupo. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, Adriana. Obrigada a vocês. Tchau, obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Tchau.